Pode o paciente pedir a sua própria alta da internação? Ou esse é um ato privativo do médico? Ou ainda é o médico que decide se a alta a pedido do paciente pode ser efetivada ou não? É apenas um direito autônomo do paciente que deve ser contemplado. Vamos tratar desse assunto agora. Acompanhe. Bom, a alta a pedido pode sim ser feita pelo paciente internado e também pelos seus familiares, pelos seus representantes, nas situações em que o paciente não está lúcido, não está consciente para poder fazer esse pedido. E a alta a pedido, ela pode ser sempre e deverá ser sempre aceita pelo médico em função do princípio da autonomia que também permeia os direitos individuais do paciente ou não? Nós temos duas situações. Primeiro, se o caso do paciente, se o quadro clínico inspira cuidados maiores e mais profundos, se a sua situação refletir um iminente risco à sua vida, o médico pode sim recusar. Se não for risco iminente à vida do paciente, aí sim o médico poderá, diante das explicações necessárias, colocando as vantagens e desvantagens desse pedido, poderá atendê-lo. Então vejam que o ponto que vai trazer aqui a distinção entre a alta a pedido aceita ou recusada pelo médico está na iminência do risco à vida do paciente. Se o paciente estiver correndo risco de morte, o médico fatalmente não atenderá o pedido, mesmo porque a responsabilidade pelas consequências do agravamento do quadro depois da alta pedido passa a ser responsabilidade do médico e também da instituição de saúde, do hospital. Portanto, nós temos aqui duas situações. Se não houver risco à vida do paciente, a alta a pedido poderá ser atendida sem maiores problemas pelo médico. Agora, se houver risco à vida do paciente, o médico poderá sim recusar, sem que com isso ele esteja ferindo algum princípio ético ou ainda ferindo algum princípio penal, civil. Ele poderá sim recusar, porque esta recusa está visando o bem-estar do paciente para que ele não corra riscos maiores saindo do hospital sem a autorização do médico. E no caso de pacientes internados, crianças ou adolescentes, aí, nesse caso, o termo de responsabilidade, pela alta a pedido tem que ser feita, o termo deve ser feito e assinado pelos pais. Mas aqui nós temos também o mesmo critério. E qual é o critério? Existe risco iminente à vida do adolescente ou da criança ou não? Se não existir, basta que a família assine o termo de responsabilidade e pronto. Se houver risco iminente à vida, o médico deverá recusar e ele o recusa sempre. O que poderá acontecer? A família insiste na alta a pedido e existe a iminência de risco à vida da criança ou adolescente. Portanto, nós temos um dilema, nós temos uma situação que resultou num impasse. E como esse impasse pode ser resolvido? Obviamente, na esfera judicial. Não há outra forma a não ser o hospital e o médico fazerem um pedido para obter uma ordem judicial
para manter o paciente, criança ou adolescente. Então, nós estamos falando de responsabilidades posteriores que podem atingir o médico e o paciente. Por isso, o risco é muito grande e o cuidado com a alta a pedido deve ser também muito rigoroso. Se houver qualquer risco e depois esse paciente saindo, mesmo que tenha feito o pedido, e se ele vier a óbito, por exemplo, a responsabilidade também será do médico que autorizou. A não ser que nós estejamos falando de uma situação em que o paciente faz a alta a pedido, o médico entende que existe risco à vida deste paciente, não concede, se recusa a conceder a alta a pedido e esse paciente foge do hospital. Se ele foge do hospital, nós temos que analisar também as duas situações. Este paciente tinha capacidade de discernimento para entender esse ato. Se ele fugir, mas for capaz, integralmente capaz, aí o hospital e o médico devem lavrar esse fato no prontuário e também providenciar a lavratura de um boletim de ocorrência. Obviamente, agora, se esse paciente que fugiu não está em pleno gozo das suas capacidades mentais, ele não tem a capacidade plena para entender, aí no caso poderá sim ser qualificada aí a responsabilidade da instituição e do médico pela culpa em vigilando, né? Culpa em vigilando, porque nesse caso poderá resultar até mesmo em óbito desse paciente incapaz ou então lesões corporais. Tudo isso obviamente deverá ser avaliado pelo Poder Judiciário, e é isso que deverá acontecer. Nós temos uma outra situação também, que é rara, mas também existe e é possível, que é chamada alta hospitalar com garantia de leito. Nesse caso, o paciente também não está em risco em relação à sua saúde, em relação à sua vida, ele não corre o risco de morrer. Então, neste caso, ele faz uma alta a pedido, mas com garantia de leito. O que significa isso? Ele quer ir para casa, por exemplo, nos fins de semana e passar a semana no hospital. É possível? Sim. É raro? Mas é possível. E se isso acontecer, o médico se responsabiliza pelo paciente, inclusive estando ele na sua casa? Não. O médico se responsabilizará pelo paciente apenas no período em que ele estiver internado, em que ele estiver na instituição de saúde, desde a sua internação até a sua alta, mas não nos dias em que ele estiver na sua residência. Esse é um ponto importante. E uma outra questão que eu gostaria muito de chamar a atenção é que, às vezes, alguns pedidos são feitos, pedidos de alta médica e principalmente chamada alta a pedido, por meio da operadora de plano de saúde ou por meio de um chefe de serviço ou do diretor clínico do hospital. O médico aí deverá ter ainda mais cuidado, porque esse pedido pode ser conflitante com a atividade do médico. Esse pedido pode ter razões financeiras e econômicas e aí, eticamente, fica muito complicado para o médico. Neste caso, eu oriento a todos os meus clientes a não atenderem esse tipo de alta, não atenderem o pedido dessa forma, de operadora, de chefe de diretor clínico, de chefe de serviço, não atender. Mas, caso o médico entenda que poderá sim atender, também deverá avaliar aqueles critérios que eu citei no início, da gravidade do estado do paciente. Corre risco iminente de morte? Sim, então não libera. Não corre? Pode analisar com mais calma e ver se esse pedido também é convergente com o interesse do paciente e da família.
Era isso. Gostaria muito de receber os comentários de vocês e que nós pudéssemos, né, fazer aqui um grande esforço para criar um canal de debates em direito médico e biodireito. Para isso, o nosso canal está à disposição. Peço que vocês façam a inscrição e curtam os vídeos se vocês gostarem. Estarei à disposição para responder também aos questionamentos de todos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Um forte abraço.